Ok, alunos, estamos de volta. Agora para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. E aí, você gostou da história do Forte Príncipe? Tem muito mais informações. Porque ali não é somente o Forte Príncipe. É claro que o Forte Príncipe é a cereja do bolo, né? Mas no entorno, dá para vocês conhecerem o forno, onde foram queimadas mais de 11 mil telhas, para as coberturas das 15 residências que temos dentro da fortaleza. Dá para você conhecer lá a missão de Santa Rosa Velha, onde o povo local chama de labirinto. Inclusive eu já escrevi sobre isso, que é a missão de Santa Rosa, e ninguém mais escreveu, É porque tem que pesquisar, só que eu escrevi com base em documentos primários também. Dá para você conhecer o paiol, onde guardava as pólvoras, né, e munições pesadas, que fica distante do Forte Príncipe. Dá para você conhecer as ruínas do Forte de Conceição, que é o Bragança. E ano passado, em setembro, eu consegui chegar até uma área de uma construção, provavelmente ali de 1719, quando pertencia ainda à capitania de São Paulo, antes de se tornar a capitania de Mato Grosso. Mato Grosso é de 1748. E eu pedi as providências ao IFAM, ao MPF, ao MP, para que se faça um levantamento mais minucioso daquelas áreas, porque tem muito construções espalhadas que remete à nossa história. Tá bom? Segue no quadro, então, para a revisão de 5 minutos. Olha lá, na aula de hoje, nós vimos os preparativos para a construção do Forte da Beira, que foi no dia 19 de abril de 75, correto? Sendo que a pedra fundamental, essa daqui, ó, a pedra fundamental se deu no dia 20 de junho de 76, na época, pelo 4º governador de Mato Grosso, o Dom Luiz de Albuquerque de Belo Pereira e Cáceres. Os portugueses, eles sentiram a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos da extensa terra brasílicas. Como eu falei, foram para mais de 341 fortificações em toda a faixa litorânea e fronteiriça do Brasil. Quando eu falo litorânea, eu pego ali de Belém até Rio Grande do Sul. Fronteiriça, aí a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, essa outra área. Tá bom? O forte passou a ser ocupado em agosto de 1783, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragões, José de Melo da Silva e Vilhena. Naquela época, o rei era o Dom José I, o seu ministro era Dom Sebastião de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal. O engenheiro foi Domingos Sambucete, substituído por Ricardo Franco de Almeida da Serra. O estilo é o Vauban, possui 4 baluartes, cada baluarte tem 14 canhões, no total foram 56 canhões. O estilo Vauban. Por que Vauban? O Vauban é um estilo italiano, o Lebré Vauban, um engenheiro que empresta essa técnica italiana para os portugueses que traz isso para o Brasil. Ok? O grande estadista foi esse cara aqui, o Marquês de Pombal. É ele que vai incentivar essa proteção. Para vocês terem uma ideia, para você que já conhece o Forte Príncipe, aluno, nessa imagem que vocês estão vendo, essas pedras, eu vou falar o linguajar comum, tá? Pedra. Mas o linguajar técnico é rocha. Vamos então aprender o correto. Essas rochas, elas foram esculpidas no chão. Como que se esculpia? Eles faziam um faceamento. O que é facear? É deixar a pedra bem lisinha. Então você pegava ali, onde estava a mesma, você cortava e depois fazia o faceamento. Para tu ter uma ideia, essa rocha aqui, nós temos rocha de 30 centímetros de comprimento até 2,30 metros. A largura dessa rocha é 40 centímetros.
tanto para cima como para baixo. E elas pesam muito, muito, muito. Chegam até toneladas, tá? E elas, professor, não existia andame. Não. Agora, como que eles colocavam é que está o segredo. Isso daqui era esculpida no chão e depois montada. Eram faceadas. Existia instrumento para poder facear. Aqui na ponta, vocês estão vendo uma rocha. Aqui é a coroa portuguesa. Eles esculpiram uma coroa na pedra e colocaram ali. Quando ela foi abandonada e foi saqueada em 1889, durante a República, se tentou quebrar isso daqui, mas não conseguiram. Aqui embaixo, eu tenho uma outra rocha. Dá para perceber? Essa rocha era para vir um brasão português, mas não deu tempo de ser esculpido. Ok? Então, e um detalhe, essas paredes aqui, daqui para baixo, é uma parede dupla. Então, eu tenho 40 centímetros de largura, com mais outros 40, eu tenho 80 centímetros. A bala de canhão daqui para baixo jamais conseguiria entrar. Sem contar que atrás dessas... Ó, eu tenho a primeira rocha, a outra primeira rocha, e depois eu tenho o barro. Ok? Então, era muito resistente essas paredes. Certinho? O sistema Sebastião Lebré de Vauban, o nome do fera. Então, o forte ele tem quase 1 quilômetro de perímetro, 970 metros de perímetro. A sua muralha mede 7,20 metros de altura. O portal, que é esse daqui, ó, esse aqui é o portal. Daqui até embaixo, mede 10 metros. Eu medi isso daí. A mão de obra. Olha aí, até então, na nossa literatura, se dizia que não havia a participação de índio. Mas eu encontrei nas cartas do século XVIII essa afirmação. Então, houve sim a mão de obra portuguesa, negra e também a indígena. A pedra necessária à obra, todas foram encontradas no local. Quando eles começaram a limpar o terreno e começaram a cavar, encontraram o veio de pedras. Elas são retiradas, são faceadas e utilizadas na construção do Forte Príncipe. O engenheiro foi o Domingos Sambucetti, o mesmo que projetou o Forte de São José do Macapá, que é bem menor. E aí ele morre de malária nessa região e ele vai ser substituído pelo Ricardo Franco também de Serra. Ele que conclui o forte. E aí, em 1937, o forte vai ser tombado como patrimônio, ele vai ser inscrito, na verdade, nos livros do IFAM, e em 50 vai ser tombado como patrimônio. Certinho? Um outro dado interessante para vocês perceberem, aluno, a fortaleza. Professor, e por que essa porta é pequena? Pois é, o certo era para ser essa daqui, ó, bem grande. Mas como o forte ele não foi totalmente concluído, fizeram um improvisamento e aqui ficou até os dias atuais. Inclusive a ponte não saiu do projeto. Então algumas coisas não seguiu. Esse canhão aqui, ó, nós temos o canhão Armstrong. Os canhões que foram utilizados, ó, esse daqui. Esse aqui é um Armstrong. O Armstrong é o famoso quebra-perna. O governo inglês vende para o governo português, que coloca nas suas fortalezas. Por quê? Quando ele atirava, ele vinha para trás. E ele quebrava a perna dos marinheiros ingleses. Aí a Inglaterra vendeu para Portugal, e Portugal colocou nas suas fortalezas. O canhão Bloomfield, ele é amarrado na sua cascavel. Essa parte que eu falei para vocês aqui, ó, esse bem aqui é a cascavel. Esse aqui, ó. O Bloomfield passa a corda aqui por dentro. Então o canhão, ele explode, ele atira, mas não vem para trás. O Armstrong, ele vem para trás e ele quebra as pernas. Então, é toda uma leitura. E tem tudo assim. É só você ir lá no Amazon e pesquisa lá.
Lourismar Barroso, vai aparecer todas as minhas obras. E eu tenho uma obra que só fala sobre o Sentinela Avançada, que é a última fortificação na região de fronteira aqui de Portugal. Fechou? Bom, agora vamos seguir para a atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Tchau, tchau. Ok, alunos, vamos agora para a atividade. Falando sobre o forte, uma das maiores preocupações que eu tinha até então era descobrir o cemitério da fortaleza. E eu passei esse tempo todo querendo saber aonde era o cemitério. E depois, está com acho que uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, que um amigo meu, o Elvis, que já faleceu ano passado, ele teria descoberto o cemitério. Eu fui até a fortaleza e realmente algumas sepulturas foram encontradas em uma determinada região. Então, o cemitério da fortaleza encontrou. E o cemitério dos escravos, dos negros, é aonde? Até hoje, ninguém encontrou mais nada. Porque o Elvis, ele é um guia, um líder comunitário lá do Quilombo do Forte, e ele tinha muita curiosidade em conhecer a história, e ele aprendia muito. Muitos pesquisadores aprenderam com o Elvis. Eu aprendi muita coisa. Só que o Elvis se foi, e hoje ninguém mais faz esse trabalho de pesquisa ali no entorno do Forte. Então, descobrir hoje aonde é o cemitério dos escravos está difícil. Ano passado, eu conheci os petroglifos, são desenhos feitos em pedras, no Vale do Guaporé, muito interessante, está no meu canal também, eu coloquei. Assistam lá, que tem cada arte muito interessante de ser pesquisado, tá bom? Mas vamos lá, joga no quadro, questão número 1. Abre o quadro para nós. Questão número 1 diz o seguinte: os preparativos para a construção da Fortaleza Príncipe da Beira se deu no dia 19 de abril de 1775. Após um ano de construção, foi lançada a pedra fundamental. Aluno, depois de um ano, eu expliquei isso. Quem foi que lançou essa pedra fundamental? A. Dom Luiz Pinto de Souza Coutinho. B. Dom Pedro da Câmara. C. Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. D. Dom Antônio Rolim de Moura. E E. Dom Sebastião de Carvalho. Façam suas apostas. Qual é? Bom, se você marcou a letra C, está correto. Eu ainda falei que Dom Luiz de Albuquerque ele é meu patrono na academia. Ele era o 4º governador. Primeiro governador de Mato Grosso, Dom Antônio de Moura. Esse foi o cara. Por que, professor, que você fala isso? Porque Dom Antônio de Moura, ele combate os espanhóis no ano de 1763 a 65, na famosa Guerra Fantástica. Poucas pessoas sabem disso. Lá, na junção do rio São Miguel e no Guaporé, teve o confronto entre Portugal e Espanha, que Rolim de Moura liderou esse confronto e ganhou. Com um número pequeno de soldados, ele consegue vencer os espanhóis. Porque os espanhóis queriam essa área. A missão de Santa Rosa Velha foi criada pelos espanhóis, que foram expulsos daqui. Aí, 100 quilômetros abaixo, eles criaram a Santa Rosa Nova. A Santa Rosa Velha foi reestruturada para ser um local de fortificação. Aí depois que cria o Forte de Conceição, que substitui o nome para Forte de Bragança. Aí em 71 o Guaporé leva embora, através de uma enchente. Aí em 75 é criado o Príncipe da Beira.
O Luiz Pinto Souza Coutinho também vai ser o terceiro governador e o Pedro da Câmara, o segundo governador. E o Luiz de Albuquerque é o quarto governador. Dom Sebastião é o ministro, tá bom? Pergunta. Questão 2. Vale lembrar que o grande estadista, ministro e figura principal do governo de Dom José I, rei de Portugal, que lançou as bases da colonização da Amazônia, foi quem? A. Domingos Sambucetti. B. Dom Sebastião José de Carvalho e Melo. C. Ricardo Franco de Almeida da Serra. D. Alexandre de Gusmão. E letra E. Rolim de Moura. Não! Segundo o nosso aluno, marcou a letra A. Vale lembrar que o grande estadista, o grande cara responsável, que lançou a base da colonização, ou as bases. Qual é? Não sabe? Qual é? Quem é? Rolim de Moura? Ok. Ele também marcou aqui. O nosso aluno mudou da A para E. Da A para E. É isso? Resposta correta é letra A. B. Dom Sebastião Marquês de Pombal. Cara, o Marquês de Pombal, ele foi o cara. Só que quando Dom José morre, quem assume é Dona Maria, cara. E Dom José, o Marquês de Pombal, ele vai ser até... Vão tentar punir ele com chicotada, depois que ele perde o cargo. Devido à aristocracia pedindo a cabeça dele. Foi uma coisa incrível, de inveja, né? Questão 3. O engenheiro da construção do Forte da Beira, que faleceu de malária durante a realização da obra, foi quem? A. Luiz Pinto Souza Coutinho. B. Ricardo Franco, também da Serra. C. Rolim de Moura. D. Alexandre de Gusmão. E letra E. Domingos Sambucetti. Ah! O nosso aluno disse que foi Domingos Sambucetti. Essa tu sabe, né? Resposta correta, Domingos Sambucetti. Lembra que eu falei que na internet não tinha informação sobre ele. E eu acabei colocando na Wikipédia. Claro, coloquei lá os livros onde eu pesquisei. Última questão. Os blocos de rochas que foram utilizados na construção do Real Forte da Beira foram A. Vieram de Humaitá, lá no Amazonas. B. Vieram do Rio de Janeiro. C. Foram trazidas de Belém do Pará. D. Foram encontradas no próprio local. Outra parte veio da região de Albuquerque. E letra E. Vieram de barco de Manaus. Rio de Janeiro, aqui é letra maiúscula, tá bom? Se você marcou a letra D, está correto. Nosso aluno aqui acertou. O Forte... Vem para mim aqui. Senhores alunos, para vocês aprenderem um pouco mais sobre a história do nosso Príncipe da Beira, eu tenho falado na minha dissertação de mestrado que o Príncipe da Beira é um dos maiores fortes construído pelos portugueses fora da Europa. E isso tem dado repercussão muito, porque, de fato, eu que visitei muitas fortificações, eu não vi nada igual do tamanho do Forte da Beira. Então, eu convido você a pesquisar mais ainda, vai lá no Google, dá um Google aí, para querer saber, tem as curiosidades que eu coloquei também na Wikipédia, e veja lá. E venha somar conosco, sendo mais aí um pesquisador da nossa história, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.